Olá, pessoal! Vamos tratar hoje do tema propriedades coligativas, focando em uma dessas propriedades, que é a crioscopia. As propriedades coligativas são alterações que vamos poder observar quando, partindo-se inicialmente de um solvente puro, adicionamos a este um soluto não volátil. Soluto não volátil é qualquer soluto que não volatiliza com facilidade, que não evapora com facilidade. São 4 efeitos coligativos que são estudados comumente: a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmoscopia. O primeiro efeito, que é a tonoscopia, é quando a gente vai poder observar uma diminuição da pressão de vapor de um sistema que contém um soluto não volátil em relação àquele sistema que continha apenas o solvente. No caso da ebulioscopia, o que se observa a partir da adição do soluto é um aumento da temperatura de ebulição. Então, ao levar esse sistema a um aquecimento, até que se observe a ebulição, ou seja, a mudança de estado de líquido para gasoso, a gente vai perceber que a temperatura de ebulição nos sistemas que possuem o solvente e também o soluto dissolvido vai ser maior do que o sistema que tem solvente puro. A crioscopia, que é nosso foco de hoje, parte da observação de uma diminuição na temperatura de congelamento, também na temperatura de fusão do sistema a partir da adição desse soluto não volátil. E a osmoscopia é uma propriedade associada à passagem de material através de uma membrana porosa. Vamos para o nosso foco de hoje, a crioscopia. Quando a gente adiciona um soluto não volátil a um líquido que estava inicialmente puro, e a gente tenta então congelar esse líquido, se formos medir a temperatura de congelamento do líquido, ela vai ser bem menor, ela vai ser ligeiramente menor do que aquela que o líquido puro apresentava. O exemplo que está na tela, a gente tem a água pura. Se tentarmos então congelar a água pura, considerando aí 1 atm de pressão, a gente vai perceber que esse congelamento vai acontecer a 0 graus. Entretanto, se eu tiver um segundo sistema em que eu tenho água e açúcar, o açúcar aqui está figurando como nosso soluto não volátil. Essa temperatura de congelamento vai ser inferior a 0. Considerando ainda 1 atm de pressão, a gente vai ter uma temperatura de congelamento de menos 0,93 graus Celsius. Então, o que se percebe é que a adição de soluto faz com que essa temperatura de mudança de estado sofra diminuição. Para congelar, aquele sistema vai ter esse processo acontecendo a uma temperatura mais baixa. Isso é bem fácil de observar. Em casa, se a gente for fazer gelo comum, coloquei água em algum recipiente e coloquei lá no congelador ou no freezer para promover esse congelamento. Esse processo vai ser um pouco mais rápido do que se a gente for fazer um geladinho, um chup-chup, por exemplo, que já tem o suco, já tem o açúcar, ou seja, já tem solutos não voláteis participando ali daquele sistema. Qualquer soluto que eu colocar na água vai fazer com que essa temperatura de congelamento seja mais baixa. O que a gente em casa pode observar pelo fato de que vai exigir mais tempo para esse congelamento acontecer. Então, adicionei soluto, temperatura de congelamento fica mais baixa. O nome dado a esse efeito é crioscopia. Um exemplo legal que a gente tem também para citar a crioscopia é o fato da gente adicionar sal quando a gente quer gelar algum tipo de bebida utilizando gelo, mas quer que essa bebida fique gelada rapidamente. Quando a gente adiciona o sal ao gelo, a temperatura de congelamento dele cai, fica mais baixa do que ficaria se eu tivesse o gelo sozinho. Isso vai fazer com que, a partir das trocas de calor que acontecem entre o recipiente e o meio externo, o congelamento que está com temperatura mais baixa vai favorecer com que a bebida fique gelada mais rapidamente. Agradeço a todos a atenção e até a próxima.